O presidente eleito Trump aumentou sua parcela de votos em 90% dos condados dos Estados Unidos, em comparação com 2020, e se tornou o segundo republicano desde 1988 a vencer o voto popular. Trump também aumentou significativamente sua votação entre muitos grupos demográficos que eram menos propensos a apoiá-lo no passado. Mais de 1 milhão de eleitores apoiaram o republicano pela primeira vez desde 1988, e o presidente eleito Trump obteve a maior parcela de votos republicanos desde a vitória esmagadora de Ronald Reagan em 1984. Parece que a vitória do malvadão já começa a fazer efeito no mundo. Após um ultimato dos Estados Unidos, o Catar disse ao grupo terrorista Hamas que deve fechar seu dito escritório diplomático em Doha, a capital do país, de acordo com altas autoridades do governo de Joe Biden. O Catar recebe autoridades do Hamas em Doha desde 2012, quando o grupo terrorista mudou sua sede de Damasco em meio à guerra civil síria, e depois que sucessivas administrações americanas de ambos os lados pediram ao Catar que servisse como um canal para o grupo terrorista. Porém, empresários catarenses se tornaram os maiores financiadores das regalias das lideranças terroristas e das ações terroristas em todo o Oriente Médio. Após o ataque do Hamas em 7 de outubro contra Israel no ano passado, os Estados Unidos informaram ao Catar que Doha não seria capaz de manter negócios como de costume com o grupo terrorista. No entanto, a administração Biden adiou a solicitação ao Estado do Golfo para fechar o escritório do Hamas, vendo o canal de comunicação com o Hamas como tão crítico quanto sempre na intermediação de um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns. Essas negociações resultaram em um acordo de uma semana em novembro passado, mas não conseguiram garantir um cessar-fogo permanente ou a libertação dos 101 reféns restantes no grupo. Uma autoridade dos Estados Unidos informou que a execução do refém americano-israelense Hershey Goldberg Pauling, juntamente com outros 5 prisioneiros, pelo Hamas no final de agosto, e a subsequente rejeição de mais propostas de cessar-fogo, foram o que levou o governo a mudar sua abordagem em relação à presença contínua do grupo terrorista em Doha, considerando não mais viável ou aceitável negociar com o terrorista. A decisão americana também coincidiu com a revelação de acusações contra autoridades do Hamas, incluindo um de seus principais líderes, Khaled Meshaal, que é conhecido por residir em Doha, o que pesaria e muito contra o governo catarense. O Catar, sabidamente, acredita que a administração Trump causará muita pressão e possível divergência econômica, mas a nota pública americana, que tornou a expulsão possível, foi após inúmeras rejeições de propostas para libertar reféns, e o governo americano declarou que os seus líderes não devem mais ser bem-vindos nas capitais de nenhum parceiro americano. O Hamas não mostrou sinais de que iria ceder em relação a posições irrealistas nas negociações, mantendo condições que teriam efetivamente garantido sua capacidade de permanecer no poder em Gaza, algo que os Estados Unidos e Israel nunca aceitarão. No entanto, algumas informações circulam que há 2 semanas os Estados Unidos pediram ao Catar para expulsar o Hamas, e Doha concordou e deu aviso por volta de 28 de outubro, sem tomar nenhuma providência até 5 de novembro, quando Donald Trump foi declarado eleito para sua função de 47º presidente da maior potência do planeta. Detalhes sobre quando a expulsão dos oficiais do Hamas realmente ocorrerá e para onde eles serão ordenados a prosseguir ainda estão sendo elaborados para critério de segurança. Provavelmente haverá alguns locais específicos para o desembarque dos terroristas, que incluem Turquia, Irã, Omã, Líbano e Argélia, todas nações muçulmanas, mas cada uma delas apresenta certas desvantagens no que diz respeito aos Estados Unidos, e quem se alegra é o Mossad, que está de olho nessas movimentações das lideranças terroristas. Washington mostrou que continua buscando uma série de iniciativas visando garantir um acordo de reféns antes do fim do mandato do presidente Joe Biden.
e acredita que a combinação da expulsão do Hamas do Catar, sanções dos Estados Unidos e outras ferramentas à disposição de Washington pode ter sucesso em persuadir o grupo terrorista a recuar em suas exigências. Apesar de todas as questões de financiamento e abrigo dos terroristas, o Catar desempenhou um papel inestimável como mediador durante todo o conflito. Não está claro qual papel o Catar poderá desempenhar daqui para frente, uma vez que não hospede mais os líderes do Hamas. Há duas áreas principais que Estados Unidos e Catar cultivam em suas relações. Primeiro, os Estados Unidos e o Catar desfrutam de uma sólida relação comercial e de investimento, o que proporciona benefícios concretos para o povo americano. No ano passado, o Catar importou mais de 4,6 bilhões de dólares em produtos fabricados nos Estados Unidos, desde equipamentos de transporte até dispositivos de informação e comunicação. O Catar também está ajudando a criar empregos na América do Norte, tendo investido mais de 45 bilhões de dólares na economia americana. E isso inclui o projeto do Golden Pass Liquefied Natural Gas, ou uma joint venture entre a ExxonMobil e a Qatar Energy, uma instalação de liquefação e exportação de gás natural liquefeito de 10 bilhões de dólares no Texas. Os investimentos nos Estados Unidos respondem pela maioria dos fluxos de investimento externo do Catar em todo o mundo. As empresas americanas desempenham um papel fundamental no setor energético do Catar, com a ConocoPhillips e a ExxonMobil sendo parceiras importantes que ajudam a Qatar Energy a promover objetivos mútuos de segurança energética. Estados Unidos e Catar são os maiores exportadores de gás natural liquefeito do planeta, inclusive abastecendo toda a Europa após o início da guerra e sanções contra a Rússia. E a segunda questão, a parceria de defesa e segurança para a estabilidade regional. O Catar hospeda a base aérea de Al Udeid, a maior instalação da Força Aérea Americana fora do território americano, e é um dos principais líderes globais em compartilhamento de encargos em vários setores, desde a inteligência à defesa. Por exemplo, o Catar paga uma quantia significativa dos custos operacionais anuais da base, mas também recebe uma boa gratificação pelo aluguel da base. Inclusive, a base também abriga o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, e o quartel-general avançado do Comando Central da Força Aérea Americana. Esta plataforma estratégica facilita as operações dos Estados Unidos e da coalizão além do Oriente Médio e é vital para fornecer suporte às forças americanas em toda a região. Descumprir um pedido ou ultimato para expulsar os terroristas seria muito ruim para a imagem dos catarenses. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e de defesa, então me dê um apoio, visite o canal Analytics, se inscreva e ative as notificações.